Queridos, antes da fundação do mundo, Deus tinha um projeto ao nosso respeito, ao seu respeito, ao meu respeito. Eu quero que você nesta noite caminhe comigo neste tema, nesta palavra. Existe uma vida abundante, disponível para cada um de nós. Vida abundante. João capítulo 10, verso 10, diz que o ladrão vem para fazer o quê? Mas a parte B do versículo diz: mas eu vim para que tenham vida abundante. Existe uma vida abundante disponível para todo aquele que crê e está alinhado com aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Nesta vida abundante que o Senhor tem para nós, não tem escassez. E quando a escassez chega, existe um cuidado e uma provisão de Deus diária na nossa vida. Nesta vida abundante que o Senhor reservou para os seus, é uma vida onde aquilo que nós não temos, o Senhor gera a cada momento na nossa vida. A cada passo que nós damos, a cada pensamento que nós temos, a cada momento em que nós nos envolvemos, nos comprometemos com as coisas do reino, o Senhor começa a gerar, sabe? O Senhor começa a criar, e o Senhor começa a liberar coisas que venham de fato de encontro ao que nós necessitamos para realizar o propósito e o chamado de Deus nas nossas vidas. O inimigo, sabendo disso, ele começou a criar, sabe, na vida da igreja, sabe, ele começou a desalinhar a vida da igreja, para que a vida que a igreja deveria ter, estivesse simplesmente em oculto. Há muitas pessoas que se movem por uma tremenda necessidade, sabe, eu vou fazer isso porque eu preciso que Deus faça aquilo, sabe, eu vou caminhar dessa forma porque eu não quero ser punido por Deus. Está vivendo por necessidade, por medo, está vivendo por qualquer outra coisa, mas não consegue viver por um propósito que já foi estabelecido. Mas como é que alguém pode viver os propósitos de Deus se não os conhece? Como que alguém pode ter esta vida abundante se a desconhece? O diabo, ele então deformou, ele desalinhou a igreja. E por estarmos desalinhados, nós perdemos todo o tempo, o timer de Deus para as nossas vidas. Nós simplesmente estamos caminhando, seguindo, adorando, cantando, vindo à igreja, mas a nossa vida não entra em ambientes em que o Senhor se revela a nós. As nossas orações, muitas vezes, elas não têm um peso, uma expressão, um poder. Pode funcionar para os outros, mas muitas vezes não funciona para nós. E sabe o que eu quero te dizer? Que quando os discípulos estavam debaixo de perseguição, quando eles estavam debaixo de, sabe, ameaças de morte, a Bíblia fala que em alguns casos, em alguns momentos, eles oravam ao Senhor no momento de grande perseguição, e o ambiente aonde eles estavam, as colunas tremiam, o lugar estremecia, porque Deus ouvia a oração que eles estavam fazendo. Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor, veja o que estão fazendo contra a minha vida, e Deus vinha imediatamente e estremecia o lugar, dizendo simplesmente uma mensagem para quem é bom entendedor: não toque naqueles que eu separei, não mexa com aqueles que eu tenho empoderado, não toque na minha noiva, não mexa na minha igreja, não mexa com os meus ungidos. Sabe, quando o Senhor olha uma igreja alinhada, não é que nós vamos ter tudo que nós queremos, mas nós vamos ter todas as coisas que nós precisamos. E nós seremos muito mais felizes assim, do que buscando ter coisas. Porque quando nós buscamos o que não precisamos, nós vivemos a infelicidade. E o diabo começa a desalinhar o que nós somos em Cristo. Ele começa a mudar a nossa mente. Alguns começam a viver a fé, ou buscar o Senhor porque precisam de algo. E o Senhor está dizendo: vocês não precisam de nada, vocês têm a mim. Vocês já estão tendo a minha vida, vocês já têm a minha palavra. Eu estou presente na sua vida. Sabe, queridos, a graça, os dons, a vida vitoriosa está disponível desde a fundação do mundo para você. E por que nós estamos fazendo essa conferência? Porque nós precisamos resgatar, nós precisamos destravar
a nossa vida nesses ambientes proféticos. Não aconteceu até ontem, não tem problema, irmãos, mas vai começar a acontecer a partir de agora. Vai começar a acontecer na sua casa a partir de agora, no seu chamado a partir de agora. Sabe, nós não temos que viver de sentimento e de emoção, nós temos que viver de verdade. Deus é conosco, Deus é por nós, a sua presença é real nas nossas vidas. Mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você precisa crer. Você simplesmente creia, porque Deus se manifestará. Em tempos em que nós não vamos perceber muitas coisas, o Senhor está dizendo: não haja ou reaja como o mundo está querendo, continua crendo, porque eu não deixarei você só, eu não vou te abandonar, eu não vou esquecer quem você é. E sabe que eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que por muitas vezes, muitas áreas da minha vida não romperam, porque eu estava formatado a um modelo em que eu dependia de pessoas, de condições, de finanças, de ambiente. E o Senhor disse: você não precisa de nada disso, você precisa apenas da minha presença na sua vida. E é nesse ambiente que nós temos que caminhar, e é desse ambiente que nós não temos que sair. É nesse lugar, é nesta atmosfera, porque a Bíblia diz assim, que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Mas por que a igreja está tão fraca? Algumas pessoas me perguntaram tempos atrás: pastor, por que não acontecem tantos milagres? Irmãos, desde que eu cheguei em Lages, eu estou vendo milagres acontecer. Mas não acontecem mais porque nós não estamos ainda alinhados a um tempo de liberações de milagres. Porque pode subir para a nossa cabeça quando alguém levantar uma cadeira de roda no meio da igreja. Pode subir para a nossa cabeça quando alguém que já está morto dentro de um caixão ser trazido dentro da nave da igreja e o morto ressuscitar. Quem sabe vai subir para a nossa cabeça quando a gente vê paralíticos andando, cegos enxergando, quando nós vemos os cânceres sendo jogados para fora. Quem sabe ainda nós não estamos preparados para entender que a glória é dele e não é nossa, que o poder é dele e não é nosso. Mas quando nós nos alinhamos, nós sabemos exatamente que nós somos vasos para a glória de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos daquele que é o especialista. Ele é o Senhor. E é nesta hora, queridos, que muitas vezes nós não estamos vendo as coisas romperem, porque ainda nós não estamos alinhados. Houve uma deformação no decorrer da nossa caminhada, e o Senhor está dizendo para nós nesta noite: todas as travas de limitações serão quebradas na sua vida, todas as travas de limitações serão quebradas na nossa mente, todas as travas de limitações serão quebradas na nossa alma, serão quebradas na nossa forma de pensar e falar. É tempo de nós estarmos entendendo: o Senhor está para buscar a sua noiva, mas antes que Ele venha, Ele vai preparar o seu povo para manifestar e pulverizar nesta terra quem Jesus Cristo é. Então eu acredito que os próximos dias serão dias de grandes milagres. Grandes milagres, que nós poderemos dizer, queridos: esta noite nós não vamos pregar, nós só vamos orar pelos enfermos, porque antes mesmo de orarmos, já começou cego a enxergar. Nós estamos vendo pessoas expelindo obras de macumbaria. Olha ali, aquele irmão que estava com um problema no braço, uma deformação, o Senhor alongou o braço dele, alinhou suas mãos, não há mais doença. E a igreja não vai precisar fazer divulgação em Instagram, não vai precisar fazer, sabe, nenhum tipo de marketing, de impulsionar ou qualquer outra coisa. As pessoas estarão vindo, porque elas sentirão o cheiro das águas, elas sentirão o mover do Espírito, a palavra do Eterno sendo liberada sobre a noiva. Há um lugar que nós vamos entrar detonados e vamos sair completamente restaurados pelo poder do Senhor. Nós precisamos entender que se o inimigo desalinhou, o Senhor está dizendo: eu alinho, eu dou forma, sou eu que faço. E quando eu pensava nesta palavra, eu dizia: Senhor, nós precisamos mudar a nossa maneira de agirmos como igreja. Nós estamos, muitos, bitolados em algumas coisas. O Senhor disse: eu não estou nisso.
Sabe, Deus, Ele não está em ambientes que é muito comum para nós. O Senhor está nos reservados, nos secretos, nos ambientes em que nós estamos sozinhos com Ele. Sabe, as manifestações do Senhor acontecerem em público, mas o que Jesus gostava era de se assentar com um, e então ali revelar a vida desta pessoa, e ali mudar a sua mentalidade, e dizer: não é neste lugar que adora, não é no outro, mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca, nunca, nunca mais terá sede. Sabe que isso representa para nós, igreja? Uma vez tendo Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, não haverá mais sede de outras coisas, não haverá fome de outras coisas, não haverá olhos para outros amores. Nós somente vamos amar a Ele, desejar a sua presença, viver aonde nós estamos, na faculdade, em casa, no trabalho, na rua. Sabe o que nós vamos transpirar? Jesus dentro de nós, porque Jesus é exatamente a essência daquilo que nós precisamos. Precisamos resgatar o que Deus está falando desde a fundação do mundo, alinhar o nosso coração com o que Deus está fazendo desde a fundação do mundo. Isso ativará as nossas vidas. Sabe, todos os homens que eu vejo na Bíblia, todos aqueles que tiveram grandes experiências com Deus, eles tiveram um grande tempo de entrega para o Senhor. Quanto maior é o nosso nível de entrega, maior é o nível de revelação que nós vamos ter dele. Ah, mas eu não senti nada nesse culto. Você orou pouco. Ah, eu me sinto tão vazio. É porque você está muito longe de Jesus. Ah, eu não senti hoje, parece que a presença do Espírito Santo não veio. Irmãos, Ele não baixa em nós, Ele habita em nós. Nós não estamos num lugar em que Ele tem que baixar, nós estamos num lugar em que Ele habita em nós. Ele habita na minha vida, na sua vida. Agora, qual é o tempo que nós estamos vivendo? É por isso que há um desalinhar da igreja. Nós não temos que vir à igreja para sentir, nós temos que vir à igreja para extravasar, para ativar dons, para abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Porque essa é a mentalidade que as pessoas têm: eu preciso ir para sentir. Não, você não precisa receber, você precisa dar, porque é dando que se recebe. A matemática de Deus não é você simplesmente receber, Ele já te deu, o Espírito Santo está aí dentro. Agora é a hora de você começar a liberar o que o Senhor já te deu. Então, quando você começa a liberar, debaixo de um alinhamento profético, debaixo de uma palavra de Deus na sua vida, você vai orar por crianças, você vai valorizar um berçário da igreja, você vai valorizar um ambiente que ninguém quer, porque não é o que os olhos estão vendo, é o que Jesus está fazendo através de nós. É o que o Espírito de Deus está fazendo através de nós. Sabe, às vezes quando nós escolhemos o que fazer na igreja, isso às vezes é uma baita de uma informação dizendo que nós ainda não encontramos o propósito de servir como igreja. Nós precisamos entender que o nosso lugar não é no altar ou fora dele, o nosso lugar é no Senhor. É no Senhor, queridos, porque os grandes milagres vão acontecer fora dessas quatro paredes. É quando nós estivermos na rua, sabe, Amanda? E alguém fala: moça, eu quero falar com você. Mas você me conhece? Não me conhece, mas eu senti de falar com você. Você pode orar por mim? Mas como que você sabe que eu sou cristã? Eu vi em você. A pastora tem 2 anjos que caminham com ela. É incrível isso. É incrível. Todas as vezes que ela vai fazer uma libertação, o diabo, quando ele fala assim: e esses 2 que estão aí do seu lado? Todas as vezes é isso. Pessoas já viram ela chegando e 2 anjos caminhando do lado dela. 2 anjos do lado dela. Sabe o que isso representa, irmãos? Representa que alguma coisa não é natural na nossa vida. Representa que quanto mais nós corremos para Deus, mais Ele se manifesta através da nossa vida. Nós não precisamos falar, Ele fala por nós. Nós não precisamos fazer, Ele faz por nós. A igreja precisa parar de gastar energia em buscar coisas. Querido, simplesmente vai no Senhor, porque Ele é a fonte. Esse momento profético sobre nós é para mudar a maneira como nós olhamos as coisas. Nós não gostamos de perder nem num dominó, querido. E Jesus está falando: você quer de mim? Entrega. Ah, mas eu tenho que dar. Sim, você vai ter que entregar. Não é dar, é entregar.
Você precisa entregar. Você precisa entregar muitas vezes a maneira como você estabeleceu, como você caminha com Deus. Eu já descobri faz horas que não é do meu jeito, é do jeito dele. Sabe, irmãos, a gente recebe pessoas, eu vou em várias igrejas, mas as pessoas às vezes elas têm um hábito de querer transformar a igreja que elas estão indo na igreja do que elas eram. Ah, mas lá na minha igreja era assim. Mas por que você saiu de lá? Ah, mas sabe, nós temos que fazer assim, não pode mais ser. Não existe uma maneira da gente determinar. Sabe o que acontece? É o que aconteceu nesse momento de adoração. A gente simplesmente adorou. E quando você adora, uns pulam, outros levantam as mãos, outros choram, outros começam a ter e começa já, o Espírito Santo vai tomando o ambiente. Aí você olha daqui de cima, você vê gente com a mão no bolso. Ele está recebendo. Ele está recebendo. Eu vi um podcast esses dias que até colocou. E estava lá o Brunão, eles estavam conversando lá e tal. E como é que é o nome da menina? Zoe. A Zoe estava contando que ela foi numa igreja de asiáticos. E eles passaram quase uma hora, sabe, olhando de braço cruzado, não deram glória a Deus. E depois, quando terminou aquela reunião de adoração, eles fizeram uma fila e vieram até ela e falaram assim: olha, nós nunca sentimos a presença de Deus como sentimos hoje. E ela que estava ministrando olhou e o pessoal tudo assim, o tempo inteiro, sem dar um aleluia, um glória a Deus, sem nada. E ela mal imaginava que daquela forma que eles estavam, Deus estava ministrando poderosamente a vida daqueles homens que estavam naquele lugar. Sabe o que eu entendo, irmãos? Não existe uma maneira, existe só uma entrega. Nós precisamos entregar. O objetivo desta noite é alinhar os nossos corações com os céus. Sabe, porque quando nós nos alinhamos com os céus, eles nos respondem. Quando eu estou alinhado com o céu me responde. Há uma resposta de Deus. Sabe, uma palavra imediata de Deus. Porque Deus responde? Porque nós estamos alinhados. Porque nós estamos caminhando debaixo, sabe, de um padrão divino, de algo que o Senhor estabeleceu desde a fundação. Não é o que aconteceu na denominação, mas é o que o Senhor fez desde a fundação. Há um padrão divino que vai além do padrão humano. Então, quando nós nos alinhamos com o céu, há uma resposta do céu para as nossas vidas. O céu não responde, sabe por quê? Muitas vezes nós não conseguimos pedir, e se o céu não responde, é porque nós não estamos alinhados ao que deve de fato ser liberado. Quantas vezes nós estamos pensando: Deus, porque as coisas não acontecem na minha vida, porque as coisas não rompem na minha vida. Eu quero que você nesta noite entenda uma coisa: Deus não tem por que responder se não existe um alinhamento em nós. Você tem filhos, netos, irmãos mais novos? Sabe quando você diz para aquela criança: se comporta, você não pode fazer determinadas coisas, e se você se comportar durante o dia, durante a semana, você tem recompensas. Então, quando você olha para uma criança, eu digo isso do meu neto. Meu neto, ele entra em qualquer lugar, ele pede para entrar. Ele me chama: pai, me leva naquela sala lá no shopping de jogos. Eu levo ele. Ele fica com a mãozinha para trás. Ele sabe o nome de todos os personagens. Ele sabe, ele pega: isso serve para isso serve para aquilo. Aí ele olha, depois de ele ter sonhado com um monte de coisa, aí ele olha e ele diz assim: quando o pai puder comprar, o pai compra para mim? Não tem problema se não der hoje, mas quando o pai puder, o pai compra? Eu falei: pode deixar, eu compro. Sabe qual que é o sentimento que eu tenho? Fecha os ouvidos aí, Thomas. É que naquela hora eu queria ter todos os recursos do mundo para poder abençoar a vida dele. Por uma única questão: ele é tão pequeno, tão novo, mas ele não faz birra, manha, ele não chora, ele não fica lá fazendo, sabe, vergonheira, onde você está publicamente. Ele se comporta como alguém que entende toda a dimensão da coisa, que aquilo é caro, que naquele momento você não tem o recurso para aquilo.
E ele não fica ali, sabe, se rebelando contra o sistema. Ele simplesmente, quando o pai puder, o pai compra para mim. Essa é a hora que eu gostaria de ter todos os recursos para dizer, sabe qual é a hora que o pai pode comprar isso para você? Agora, está aqui. Eu não consigo muitas vezes fazer isso, mas eu conheço alguém que faz isso todas as vezes que encontra um filho alinhado. Deus, o Senhor está pronto para fazer exatamente aquilo que nós precisamos, necessitamos para rompermos em áreas da nossa vida. Quando nós nos alinhamos, querido, aquilo que você mais busca, sabe, você não corre atrás, aquilo corre atrás de você. Sabe, as coisas que você mais necessita, que você muitas vezes acorda todos os dias, desejando ter, buscando ter, sabe, correndo atrás para ter. O Senhor diz, você não precisa mais correr atrás. Agora você se tornou num grande alvo, em que tudo que você imagina, sonha, deseja, o Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos, não é os desejos do teu coração. Aleluias, aleluias. Os desejos, porque ele encontra filhos alinhados. Eu ouvi esses dias atrás, o irmão mandou uma mensagem, está sentadinho aqui bonitinho, disse assim, pastor, o dia que eu decidi entregar para Deus, que eu não quis mais, Ele me deu de volta. Eu digo, Deus é assim mesmo, porque Ele percebeu o seguinte, que agora não é mais importante aquilo. Agora Ele entendeu que o mais importante, sabe, é o nosso amor por Ele, é a nossa expectativa por Ele, é a nossa busca por Ele. Sabe, quando Abraão, ele levanta Isaac e coloca Isaac num altar de sacrifício, ele levanta aquele cutelo e ele vai matar o seu filho. Nesse momento, o Senhor, Ele diz, pare, não faça mais. Você provou, você já manifestou que o seu amor é muito maior por mim. Já tem uma provisão ali. Tira teu filho daí, coloca o animal, sacrifica, faz exatamente o que tinha que fazer. Mas a vida não será dele, porque o teu amor por mim é maior. Sabe, Deus precisa encontrar homens que estejam de fato buscando e querendo mais. Sabe, Deus quer mais. Deus quer que nós possamos fazer mais na presença dEle. Se você, sabe, conhece, você desfruta. Como é que você pode desfrutar de algo que você não conhece? Mas quando você conhece, você desfruta. O Senhor quer ser conhecido, Ele quer ser ouvido, Ele quer ser, sabe, o centro da nossa vida. Porque aquilo que você conhece, você desfruta. Mas muitas pessoas não conseguem entender porque somos loucos por Jesus. Muitas pessoas não conseguem entender. E olha, Gabriel, eu vou te dizer uma coisa, filho, você está certo, cara. Você está certo. E você foi um cara que ouviu muito na sua adolescência que você tinha que sair do quarto porque o seu devocional não era mais importante que as tarefas do dia. Eu me lembro que você foi taxado algumas vezes até de vagabundo, porque você priorizava ficar 2 horas, 3 horas fechado com Jesus no quarto, orando, chorando, lendo a Bíblia, enquanto muitos estavam dizendo que você fazia isso para fugir do serviço. Só que eu via na sua vida o reflexo daqueles que buscam, porque aquilo que você conhece, aquilo que você, sabe, tem conhecido, você desfruta. Não era à toa que Jesus começou a te usar numa área, em outra, e milagres, e acontecer coisas que não aconteciam na vida de tantas pessoas. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós desfrutamos. Por isso que Deus está dizendo, por que você está se matando por coisas que vão ficar? Trabalhe, mas deixa eu ser o teu provedor. Por que você está perdendo a noite de sono, se eu tenho um sono justo, se eu sou o que guarda, se eu sou o que peleja a sua luta? Mas sabe qual é a preocupação da igreja desalinhada? A preocupação da igreja desalinhada é estar tentando de alguma forma se manter numa posição que ela nunca vai chegar se Jesus não for o centro na sua vida.
E é por isso que eu quero que nesta noite você compreenda uma coisa muito preciosa, querido. Nós necessitamos alinhar as coisas dentro de nós. Nós precisamos entender que esse tempo profético não nos faz iguais, nos faz diferentes. Eu vou repetir isso para você. Esse tempo profético não nos faz iguais. Essa ação profética nos faz ser diferentes. Porque o que um profeta fala, Deus faz acontecer. Você está entendendo? Quando um profeta fala, Gabriel, o Senhor ele assina embaixo. Elias disse: pela minha palavra não vai chover. E Deus segurou o tempo por 3 anos sem chuva, porque um homem disse: não vai chover. Sabe quem é esse povo? A igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela precisa fluir neste ambiente profético, em que as cercas que o diabo coloca serão todas derrubadas, em que a mentalidade limitada será confrontada por uma mente expansiva que vem da parte de Deus. O que nós somos finitos, o Senhor vai tornar infinito. Aquilo que nós não compreendemos, o Senhor vai trazer clareza na nossa vida. Sabe, nós temos a chave do enriquecimento, nós temos a chave de governarmos, nós temos a chave do convencimento, se chama Espírito Santo dentro de nós. Se você quer ir mais longe na sua história, estude, conheça, se aprofunde, mas não troque esse conhecimento pela intimidade com Deus. Porque o que você tem não é nada comparado ao que Ele tem para a sua vida. O que você possui é nada perto da grandeza, da soberania do Senhor na sua vida. Você não precisa ser, sabe, um doutor, alguém que passou a vida inteira estudando para se tornar alguém na vida. Eu quero te dizer, você pode mal saber escrever o seu nome, mas se você é íntimo dele, se você está na presença dele, ele revela todas as coisas, ele abre as portas, ele traz sabedoria, ele traz conhecimento, ele traz poder para conquistar. Estude sim, se forme sim, seja alguém pós-graduado, seja alguém mestrado, seja alguém que se especialize na área que você um dia sonhou. Mas eu quero lhe dizer, isso não substitui, porque no profético isso só vai ter valor quando você está alinhado ao propósito de Deus. Eu conheço um monte de engenheiro que são apenas engenheiro. Eu conheço um monte de pessoas que são graduados em altíssimos níveis, estudaram fora e que simplesmente são pessoas comuns, que têm um canudo pendurado, um quadro pendurado no escritório da sua casa. Mas eu conheço algumas pessoas que na sua vida se dedicaram aos livros, estudaram, se formaram, mas quando conheceram o propósito de Deus, eles deram um pause na sua vida e começaram a mergulhar nas coisas do reino, começaram a entender que existe uma vida fora deste ambiente, que existe uma verdade fora dessa mentira, que existe um Deus que não morreu, está vivo e permanece conosco. Descobriram a chave de avançar e conquistar, descobriram que não há portas fechadas, porque o Deus que nós servimos, Ele abre as portas, Ele escancara as portas. Descobriu que não há coisas impossíveis, Ele descobriu. Nossa história, continue correndo atrás de dinheiro. Eu vou lhe dizer para você, vai passar a vida correndo, e muitos morrem e não desfrutam do que conquistaram. Mas deixa eu te falar, é importante ter. Deus sabe cada centavo que nós precisamos para tocar esta cidade. Deus sabe que todo dia 10 do mês, eu estou aqui nesse mês olhando para o dia 10, e o Senhor disse: relaxa, eu estou no controle, descansa, eu estou fazendo. Então eu tenho que entender que eu preciso me desligar, eu preciso entender que o meu amanhã não está nas minhas mãos, está nas mãos daquele que é eterno. E Ele está dizendo para mim: eu vou romper com essas limitações, eu vou tirar esse medo da sua vida, eu vou arrancar essa insegurança de você, eu vou tirar essa dependência de coisas da sua vida. Você não precisa, você não necessita, eu sou maior que tudo isso. E é nesta hora, queridos,
que nós começamos a entender. Sabe, nós começamos a entender que Deus não pode dar nada para nós que nós verdadeiramente não saibamos administrar. Você precisa administrar isso. Por que você quer o que quer? Você sabe administrar? Eu conheço gente que não tinha dinheiro, ganhou dinheiro, sumiu da igreja. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho mais tempo. Sabe o que eu penso a respeito de pessoas assim? Interesseiros. Trocaram a presença pelo ouro. Trocaram a presença por coisas. Trocaram a presença por trabalho. E eu vou te dizer, trabalho não te leva para o céu. Dinheiro não te leva para o céu. Você pode estar zerado agora, mas sabe qual é a coisa mais gostosa? É você caminhando com essa mulher que está aqui, ó, sentadinha aqui, 5 horas da manhã, a pé, morando longe para Dedéu da igreja, na cidade da Lapa, de mão dada, ela com uma barrigona, e eu dizia: Senhor, está frio, Senhor, está longe para chegar na igreja, minha esposa está com os pés inchados, ela para caminhar até lá, Senhor, vai judiar demais dela. Senhor, bem que o Senhor poderia providenciar uma carona para nós. Quando a gente chega, antes de chegar no asfalto, um carro passa e ele volta de ré e diz: ei, vocês estão indo para onde? Eu digo: nós estamos indo lá para a igreja tal. Ele diz: pode entrar aí que eu dou uma carona para vocês. Aí tu fala: mas você ligou para o cara, você chamou o Uber, você ligou para o 99, você fez alguma... Não, eu só falei com o Senhor. Eu não tinha um carro, mas Ele usou alguém que tinha um carro para nos levar. Às vezes eu estava sem dinheiro para fazer os enxovais do nosso primeiro filho, e eu dizia para Deus: puxa, Senhor, nosso primeiro filho, que fase, que épocas de vacas magras. Aí simplesmente chegava na igreja, alguém falava para mim assim: você pode ir lá no escritório, lá em Curitiba, fazer uma oração? Posso. Ó, fica tranquilo, eu vou te dar o dinheiro da passagem, você pega o ônibus, vai lá e vai estar horário. Chegava lá, ia, orava, abençoava o local de trabalho daquelas pessoas. Quando eu ia sair, o dono do escritório dizia: não, só um pouquinho, vem aqui no meu escritório um pouquinho. Chegava lá, ele terminando de fazer um cheque, dobrava e colocava no meu bolso, dizia: esse aqui, ó, Deus mandou entregar para você. Olha, eu ia indo embora, gente, e confesso com aquela curiosidade de abrir e ver quanto que tinha sido aquele valor, mas eu não fazia isso. Eu chegava em casa e aí eu dizia assim: Deus nos deu uma oferta. Aí eu abria aquele cheque junto com ela assim, e nós celebrávamos ao Senhor naquela hora, porque era exatamente o dinheiro que nós precisávamos para comprar o enxoval que faltava, para saber equipar ali aquele momento da chegada da nossa primeira filha. E nesses detalhes eu comecei a entender, irmãos, por que eu ficar angustiado com aquilo que eu não tenho domínio. Eu preciso entender que os limites são coisas que são geradas em nós porque estamos desalinhados, mas quando estamos alinhados com Deus, Ele sabe exatamente o valor, os centavos que você precisa. E Ele está dizendo nesta noite: eu quero me manifestar assim na sua vida. Eu quero bater na porta da sua vida e dizer: ei, eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu estou presente, eu estou te ouvindo, eu estou contigo. E é essas horas que você começa a analisar: não dá para ser igreja comum. É nessas horas que você vai entender que Deus vai potencializar as nossas vidas. E termino esta palavra nesta noite dizendo para vocês uma coisa muito importante. No The Fire passado, nós estávamos orando num tempo final, e Deus veio com muita força naquele lugar. E de repente Deus me deu uma visão, e era uma porta que nós tínhamos que abrir. E quando nós abrimos aquela porta, era uma sala enorme, e ela era cheia de prateleiras assim, dos dois lados, coisas altas, e tudo que você possa imaginar estava dentro daquela sala, tudo que você possa imaginar. E Deus falou comigo naquela hora. Ele falou: eu adianto uma década. Eu adianto uma década. Coisas que estariam acontecendo em 10 anos, eu estou trazendo agora. E Ele começou a me ministrar sobre aquilo, dizendo que o profético, o tempo profético, ele acelera os anos. Ele acelera o tempo. Coisas que nós levaríamos 10 anos como igreja para alcançar, o Senhor nos entregará em meses. Sabe, isso aconteceu com a nossa igreja. Nós saímos de um ambiente e viemos para outro ambiente em meio à pandemia. Isso é parte daquilo que o Senhor nos entregou naquele dia. Ele só veio alinhando e confirmando. Sabe o que eu quero que você entenda?
Tem coisas que estão esperando por você. O Senhor está dizendo: você consegue administrar isso. Você pode administrar isso. Porque querer é uma coisa, estar pronto é outra coisa. Sabe quando Deus quer nos preparar? É quando você para de buscar coisas e passa a buscar a Ele. Quanto maior for o teu conhecimento do propósito de Deus na sua vida, mais preparado você vai estar. Quanto mais conhecimento do profético você ter, mais rápido você vai caminhar nessa década, mais você vai avançar para as coisas. Pastor, eu preciso de muitas coisas. Querido, eu posso te dizer que dentro dessa sala está a casa própria, está o carro, está a faculdade, está o casamento, está os filhos, está o ambiente que você possa imaginar. Tudo que você necessita está pronto, está lá dentro. E Deus está dizendo: você não precisa esperar 10 anos. Porque 10 anos pode muita coisa acontecer, não concorda, Eduardo? 10 anos as águas vão passar debaixo da ponte, 10 anos pessoas vão nascer, 10 anos pessoas vão morrer, em 10 anos muitas pessoas vão estar convictas, mas em meses, em 10 anos pode acontecer que muitas pessoas possam apostatar da fé. 10 anos é muito tempo para nós esperarmos que aconteça. Então o que o Senhor faz? Ele faz exatamente o que Ele fazia com os profetas. O que o Senhor faz? Ele faz exatamente o que fez com Felipe. Nos translada a um novo nível, nos coloca num novo ambiente, nos tira do normal e nos coloca no sobrenatural, nos tira do que é simples e nos coloca neste ambiente. Aí exatamente quando a Bíblia começa a se cumprir em nós. Como isso aconteceu na sua vida? Aí aqueles que são matemáticos, são os caras entendidos, são os caras cheios da razão, eles não conseguem entender. Aí Deus usando as coisas simples para confundir, sabe? Deus transformando ambientes, pessoas. E é por isso, amados, que eu quero que você saiba: você não tem que explicar os milagres, você tem que viver os milagres. Essa é uma noite que você precisa entrar nesse lugar. Porque aquilo que você administra, Deus entrega. Deus está pronto para entregar coisas poderosas, grandiosas na nossa vida. Mas você não se esqueça de uma coisa: não é uma troca, não é menos tempo, não é esquecer do teu chamado, dos teus dons, da tua função no reino. Pelo contrário, você vai se dedicar muito mais às coisas de Deus do que a outras coisas, porque Deus vai te dar esta graça, essa capacitação. Tem gente que abre a boca e você fala assim: meu Deus, de onde que esse cara tirou isso? Pô, eu nunca tinha pensado desse jeito. Aí você descobre que simplesmente ele teve uma visão, um entendimento, uma compreensão de coisas que a gente não teve. Fala: poxa, esse cara é muito inteligente, esse cara é muito isso, esse cara é muito aquilo. Aí você descobre que ele tem uma graça de perceber o que ninguém percebe. Sabe o que eu quero dizer, queridos? Nós estamos profetizando nesta igreja que Deus vai levantar milionários. E já tem gente batendo o sininho, hein? Só para você saber, já tem gente que está quase tocando aquela sineta, dizendo: eu sou o primeiro. E aonde passa um boi, passa uma boiada. Aí você fala: mas pastor, o senhor quer uma igreja de milionários? Irmãos, eu quero tudo que está dentro da Bíblia Sagrada. Tudo. Nem um centavo a menos, nem um membro a menos, nem um milagre a menos. Você está aqui sentado hoje dizendo assim: isso é muita pretensão, isso é muito. Eu vou dizer o seguinte: você trabalha para quê, querido? Para comer? É por isso que você rala a vida inteira, embranquece teus cabelos, paga imposto que nem um louco, para chegar no final da vida, aposentar com R$1.100. É para isso? Ou para ter uma casinha alugada e torcer a Deus que o inquilino não saia, para não te quebrar as finanças. Deus não trabalha com a gente assim. A Bíblia diz que o rei Davi, quando chegou na sua velhice, ele estava extremamente farto de dias, vida longa. Ele estava extremamente rico, e o seu nome em ascensão sobre toda a terra. Um homem que era segundo o coração de Deus.
Existe uma coisa que a teologia da prosperidade matou a igreja. Existe uma coisa que o diabo desalinhou a igreja. Que nos tornarmos prósperos é um pecado. Que Deus potencializar as nossas finanças é um crime. Que nós estamos nos corrompendo. Eu quero dizer o seguinte: se você tem a graça de administrar isso, você nunca vai se corromper por prata, por ouro. Você nunca vai se corromper por status. Você nunca vai se corromper porque você está sendo reconhecido. Sabe, tudo isso só tem uma coisa a dizer: que aquele que habita em nós está nos colocando em lugares altos. Aquele que habita em nós está dizendo: você não tinha condições, mas eu estou te dando esta condição. E nós reconhecemos: é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está promovendo. E é por isso que eu digo, querido, se Deus tem um ministério abençoado para nós nessa cidade, eu não quero menos do que isso. Eu não quero viver debaixo de limitações. Quantas pessoas tinha no culto hoje? 70, 100, 110. Fuja, louco, desses pensamentos. Quantas pessoas estavam sendo cheias? Para mim é o seguinte: eu entendo, pode ter 50, pode ter 30, pode ter 10, pode ter 1000. A ideia é uma só: vamos todos avançar para o propósito de Deus. Vamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Vamos romper com uma mentalidade caída e vamos declarar que o poder de Cristo habita em nós. Habita em nós. Habita em nós. Amém, igreja?